No nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de um jovem que todos que o conheciam diziam que ele era um excelente aluno, o filho perfeito, mas ele escondia um grande segredo. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Brian Blackwell nasceu em 1986, filho do casal Sidney e Jacqueline. Seu pai era contador e sua mãe vendia e comprava antiguidades. Quando o filho nasceu, Sidney estava com 54 anos e Jacqueline com 43, e sabiam que esse seria seu único filho juntos. Nesse momento, eles estavam bem estabelecidos em suas carreiras e viviam em Melling, na Inglaterra. Amigos o descreveram como pais que eram excessivamente superprotetores e controladores, até mesmo dos menores aspectos da vida de Brian durante sua infância. Quanto à parte da reputação de filho perfeito de Brian, vinha de seu privilégio. A riqueza de seus pais permitiu que ele frequentasse o Liverpool College, uma escola muito importante. Além disso, ele era um jovem talentoso e inteligente. Seu objetivo depois de terminar a escola era frequentar a Nottingham University para estudar medicina. Brian parecia o filho perfeito, mas ele tinha um problema. Ele gostava de mentir. Como muitas pessoas, suas mentiras começavam pequenas e inconsequentes. Geralmente coisas como se gabar de notas que não tinha tirado ou conquistas que não tinha realmente alcançado. Uma dessas falsas alegações era sobre sua habilidade de jogar tênis. Ele dizia a todos que era um grande jogador de tênis, mas isso não era verdade. Em 2004, aos 17 anos, o futuro de Brian parecia brilhante. Ele estava quase terminando a escola e namorando uma colega chamada Amal, filha de 2 médicos que vieram da Jordânia. Ele se dava bem com a família dela, especialmente porque compartilhava suas aspirações de seguir uma carreira médica. Mas para Brian, essas aspirações não eram o suficiente para impressionar Amal, sua família ou qualquer outra pessoa. Em vez disso, ele disse a eles que era um jogador de tênis profissional que havia sido escolhido para competir em um dos torneios mais importantes. E ele não parou por aí. Aumentando ainda mais a mentira, ele disse a Amal e sua família que ele havia sido classificado como o número 1 em várias revistas de tênis. Ele chegou ao ponto de adulterar as revistas, editando seu nome para aparecer no topo das listas. Apesar disso, Amal e sua família acreditavam que ele era confiável e não tinham motivos para duvidar dele. Ele continuou dizendo a Amal e sua família que a Nike o havia abordado com um acordo de patrocínio de 50 mil libras. Mais uma vez, ele se certificou de ter evidências para respaldar essas suas alegações, forjando o que parecia ser um contrato bastante legítimo. Amal e sua família estavam convencidos de que ela estava namorando o próximo Rafael Nadal. Como mencionado, Brian queria cursar a Universidade de Nottingham, mas seus pais preferiram uma opção mais prestigiada na opinião deles, a Universidade de Edimburgo. Ele se candidatou a ambas e, com suas notas ótimas em matemática, biologia, química e espanhol, ele foi aceito. Brian agora estava mergulhado em suas mentiras relacionadas ao tênis, como Amal acreditando que ele era um grande jogador. Para dar mais credibilidade à sua história, ele solicitou 13 cartões de crédito, todos em nome de seu pai, e marcou uma consulta com o banco para pedir um adiantamento em dinheiro. Ele contou a mesma mentira ali, alegando que era um jogador de tênis profissional que precisava de dinheiro para competir no torneio que seria realizado no verão. Em seu formulário de inscrição, ele escreveu que poderia pagar o empréstimo com seu salário que recebia no tênis, que claro, era uma mentira, de 45 mil libras por ano. Enquanto esperava o banco aprovar seu empréstimo, ele pediu a Amal para ser sua empresária. Ela concordou, e ele até a pagou adiantado, dando-lhe um cheque de 39 mil libras que foi devolvido.
Enquanto isso, o banco rejeitou seu pedido de empréstimo depois que verificações de antecedentes revelaram que seu suposto salário de tênis era uma mentira. Sem se deixar abater, Brian inventou uma história para Amal sobre o motivo do cheque ter sido devolvido. E para compensá-la, ele a presenteou com um carro. Seus pais tinham criado uma poupança para ele, que ele só poderia ter acesso depois da faculdade. Mas ele conseguiu acessá-la e pegou 9.000 libras para comprar o carro para a namorada. Amal estava cada vez mais encantada com Brian. Assim que a escola terminou, Brian teve muito mais tempo para encontrar maneiras de acessar o dinheiro de seus pais. Mas, em sua ilusão, ele só se esqueceu de pensar que seus pais iriam descobrir. E, é claro, eles descobriram. Na época, quando um cheque era devolvido, o banco enviava uma carta. Então você pode imaginar a surpresa de Jaqueline quando ela descobriu que supostamente havia dado um cheque sem fundo. Ao investigar mais a fundo, ela descobriu que Brian também havia sacado 9.000 libras de sua conta e ela ficou furiosa. A primeira coisa que ela fez foi entrar em contato com o banco e dizer que ele estava proibido de poder autorizar quaisquer transações sem ela ou Sidney presentes. Em 25 de julho de 2004, Brian e seu pai foram ao clube de tênis como de costume. Provavelmente Sidney deve ter pensado que o filho apenas cometeu um erro e que ele não faria isso novamente, depois de ter percebido o quão errado aquilo era. O que Sidney não sabia na época era que Brian havia reservado 2 passagens de primeira classe para Nova York. Ele e Amal estavam planejando a viagem e eles partiriam no dia seguinte. Depois que eles voltaram do tênis, o Brian estava na parte de cima da casa, em seu quarto, arrumando suas malas para a viagem. No andar de baixo estava a mãe e o pai. Eles estavam bem preocupados. Eles pensaram, bom, será que o Brian aprendeu a lição? Ou será que a gente vai ter mais algum problema no futuro? Foi nesse momento que eles estavam ali revisando suas contas e viram que Brian tinha comprado 2 passagens aéreas para Nova York. E nesse momento, os dois ficaram completamente fora de controle. Eles ficaram muito bravos com toda aquela situação, porque o Brian tinha feito aquilo novamente. Então, eles foram conversar com o Brian para explicar, que ele não podia fazer aquilo. Eles só queriam ter uma conversa com ele e eles esperavam que o Brian entendesse que aquilo não era certo. Então, eles o confrontaram, mas desta vez, Brian não discutiu. Em vez disso, em uma explosão repentina e violenta, ele pegou uma faca de cozinha e um martelo e atacou seu pai do que pode ser descrito como uma raiva frenética. Brian atingiu Sidney na cabeça com o martelo e o esfaqueou repetidamente no peito. Como você pode imaginar, os gritos de Jaqueline e as tentativas de parar o ataque do filho ao pai foram inúteis. Brian bateu na cabeça da própria mãe com o martelo. Depois que ele terminou com Sidney, ele se virou para Jaqueline e a esfaqueou também. Brian então passou por cima dos corpos dos pais, deixando-os para morrer em poças de seu próprio sangue. Ele calmamente voltou para cima, tomou banho, terminou de fazer as malas e foi para a casa de Amal para passar a noite antes do voo na manhã seguinte com ela. Completamente inconsciente do crime violento que Brian tinha acabado de cometer, Amal sentou-se na primeira classe ao lado dele. Ela estava muito feliz naquele momento. Nem podia imaginar que tudo aquilo realmente estava acontecendo. Eles então chegaram em Nova York, se hospedaram no Plaza Hotel, perto do Central Park, passaram 3 noites na suíte presidencial. Brian e Amal continuaram sua farra de gastos extravagantes enquanto viajavam pelos Estados Unidos, visitando Miami, São Francisco e até mesmo fazendo uma viagem para Barbados antes de retornar a Nova York. A viagem inteira custou 30.000 libras, tudo cobrado nos cartões de crédito de Sidney. Ao retornar a Liverpool, em meados de agosto, Brian perguntou se poderia ficar na casa de Amal pelas próximas semanas, alegando que estava trancado para fora de casa, pois seus pais estavam de férias na Espanha. Na semana seguinte, ao retorno de Brian e Amal para casa, ambos receberam os resultados dos exames. Brian havia tirado um A em todas as 4 disciplinas: matemática, química, biologia e espanhol. E é claro, isso significava que ele foi imediatamente aceito na universidade. Ele contatou Nottingham para aceitar a oferta e recusou a de Edimburgo. Pelo resto do verão, Brian continuou na casa de Amal, mantendo a mentira de que seus pais ainda estavam viajando.
Foi somente em 5 de setembro, 6 semanas após terem sido mortos, que a polícia descobriu os corpos em decomposição de Jacqueline e Sidney. Um vizinho ligou para relatar que sentiu um forte cheiro e incomum vindo da propriedade deles. Quando a polícia teve acesso à casa, eles ficaram chocados. Eles viram os corpos e tinha muitos ferimentos. Eles até acreditavam que os ferimentos foram feitos a balas por causa da forma ali violenta como eles estavam. Mas, como a gente sabe, não foi isso que aconteceu. Então a gente tem a sensação de que foi um crime muito violento mesmo. Os policiais analisaram a cena do crime, viram que nenhuma porta tinha sido arrombada, todas as janelas estavam fechadas, então eles acreditavam que a pessoa que cometeu aquele crime era alguém que tinha acesso à casa. E a primeira pessoa que eles imaginaram que foi o responsável por aquilo foi o filho do casal, o Brian. Ele foi imediatamente levado sob custódia para interrogatório, onde negou saber qualquer coisa sobre o crime, alegando que estava em Nova York na época. Ele disse o seguinte: me perguntaram o que eu considero ser uma pergunta um pouco irrelevante, e o tópico principal. A única razão pela qual eu estou aqui é questionar se eu fiz isso ou não. Você disse que isso aconteceu algumas semanas antes, e eu acredito que isso me exclui da questão se eu fiz ou não. Estou, obviamente, muito feliz em falar com a polícia e quero que você chegue ao fundo disso, porque isso aconteceu com os meus pais. Mas, obviamente, eu acredito que eu deveria ser tratado apenas como uma testemunha do que como um suspeito. Eu acho que provei que eu não estava aqui quando isso aconteceu. E, obviamente, se eu não estava aqui para fazer isso, então eu não deveria ser preso. Mas, no dia seguinte, Brian mudou sua história e confessou, alegando que sim, que ele havia matado seus pais. Mas foi em legítima defesa. Segundo ele estava segurando um martelo porque ele ia pendurar um quadro na parede do seu quarto. E então seu pai apareceu e se levantou para bater nele durante uma discussão. Mas havia um pequeno problema com essa história. Sidney havia sido atingido na parte de trás da cabeça enquanto estava sentado, o que conflitava diretamente com a alegação de legítima defesa de Brian. Brian também alegou que sua mãe, ouvindo tudo o que estava acontecendo, entrou na sala pela cozinha, segurando uma faca que estava usando. Ele disse que ela tentou esfaquear a cabeça, deixando-o sem escolha, a não ser atacá-la com o martelo também. Ele admitiu ter usado o cartão de crédito do pai para financiar sua viagem e dar a mal. Brian então recebeu 2 acusações de assassinato e ficou preso sem fiança até o seu julgamento. Os advogados de Brian imediatamente solicitaram que ele fosse avaliado mentalmente, e ele foi. 3 psicólogos e 2 psiquiatras retornaram com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Seus advogados seguiram esse diagnóstico, usando-o como base para sua defesa, argumentando que esse crime horrível foi cometido porque ele tinha um transtorno. Eles conseguiram reduzir as acusações de duplo homicídio de Brian para uma acusação menor de homicídio culposo, com base na responsabilidade diminuída, da qual ele se declarou culpado. Em 29 de junho de 2005, Brian foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 12 anos. O jornal The Guardian relatou que o juiz declarou em sua sentença que ele poderia ser elegível para a liberdade condicional após esse período de 12 anos, se os psicólogos concordassem que ele estava apto para a libertação. Mas ele acrescentou: as evidências atuais sugerem que é improvável que essa conclusão seja alcançada. Então, basicamente, ele estava dizendo que não conseguia ver Brian sendo solto da prisão. Na audiência de sentença, Brian ficou no banco dos réus e leu a seguinte declaração: para cada momento de cada dia, eu quero poder voltar no tempo. Eu eternamente desejei ser um garotinho novamente, em uma época em que todos realmente se amavam e quando poderíamos ter um tempo feliz e ser uma família mais uma vez. Eu sinto falta deles mais do que qualquer coisa no mundo. A culpa vai me punir e me assombrar por 24 horas por dia pelo resto da minha vida. Ele foi então levado para o Instituto para Jovens Infratores, Swinfen Hall. 2 anos depois, ele estava de volta ao tribunal enfrentando as outras acusações contra ele, que envolviam fraude. Em fevereiro de 2007, ele foi ordenado a pagar 36 mil libras. Ele não contestou a reivindicação e foi levado de volta à instituição para jovens infratores. Em cartas a uma amiga, ele afirmou ter encontrado Deus.
Ele disse que ele havia decidido cursar direito e estava tentando se organizar. Na carta ele disse o seguinte: é tão tedioso, demora tanto para fazer as coisas quando você só consegue se comunicar pelo correio. Não tenho certeza se conseguiria exercer a advocacia ou se conseguiria um emprego, mas é algo que eu realmente quero fazer. Você tem uma perspectiva muito diferente do crime quando vai para a cadeia, e isso me interessa muito. Na carta, ele também se gabou de que sua cela era maior do que seu antigo quarto e que ele ainda tinha um banheiro e pia privativos. Em 2016, ele foi perante o Conselho de Liberdade Condicional e, em uma reviravolta chocante, recebeu a liberdade total. Hoje, Brian Blackwell é um homem livre, vivendo normalmente sua vida. Pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, onde a gente vê que as mentiras ali não levam a lugar nenhum. Eu já trouxe outros casos aqui para vocês em que outras pessoas mentiram e acabaram sendo pegos. Então, se a mentira leva a algum lugar, ela leva à cadeia. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso aqui. O que vocês acham da pena? Vocês acham que foi justa? Ele era menor de idade, também a gente tem que falar sobre isso. Então a gente sabe que a pena é menor, mas coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.